Olá, olá, internautas e ouvintes. Vocês já estavam com saudade? Pois a gente estava morrendo de saudade de estar aqui com vocês, gravando o Sono Arretado Podcast. Hoje a gente está com uma convidada muito especial, muito querida por todos, que é a geriatra Carla Núbia Borges. Ela tem mais de 3 décadas de dedicação a essa profissão, é formada pela Universidade Católica de Pernambuco e, além de atender em consultório, ela vai até a casa do paciente para consulta em domicílio, realiza avaliação hospitalar, é um profissional bem versátil. A gente está gravando aqui no Estúdio Mobile, no Recife, com imagens da Sunset Filmes. E se você ainda não nos acompanha, essa é a hora de você nos seguir no nosso perfil do Instagram, @sonoarretadopodcast. A gente também está no YouTube. Já temos lá alguns episódios publicados. E lá você vai encontrar dicas de como dormir mais e melhor. E, com isso, mudar a sua vida, o seu estilo de vida como um todo. Quem nos acompanha nesse projeto são a neurologista Sandra Martinez e as dentistas Renata Grinfeld e Sandra Jordão. E na produção cultural a gente tem Manuela Calado, também dentista e uma de nossas principais parceiras. Eu sou a jornalista Tatiana Meira e vou conduzi-los neste episódio. Seja muito bem-vinda, doutora Carla Núbia Borges. Nós ficamos super honradas de recebê-la aqui no Sono Arretado Podcast. E a gente começa com a seguinte pergunta, né? Conversando um pouco sobre a evolução da medicina do sono. Nesse tempo que você tem de experiência em consultório e de atendimento a domicílio, o que é que mais mudou na forma como a medicina entende e trata esse problema do sono nos idosos? Pois é, então, antes de mais nada, obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui com vocês. E já essa primeira leitura, né, que o envelhecimento é amplo, é multidisciplinar e o sono também entra nesse paradigma, nesse novo paradigma. Então, antigamente era envelhecer, só ter mais anos da vida. E isso mudou. A OMS, inclusive, diz que ter saúde é ter vários pilares. Pilar social, pilar clínico, pilar mental e pilar funcional. E o sono é transversal. O sono entra aí como uma grande característica, um grande pilar. Isso mudou, porque antigamente não se tratava o sono como se trata hoje. O sono era um item absolutamente negligenciado, muitas vezes, nas consultas médicas, nas avaliações. A própria pessoa não tinha percepção, não se falava sobre isso. Então, hoje em dia, existe a ciência do sono. Então, é uma ciência. Existem estudos que mostram a inter-relação do sono com o envelhecimento, com várias doenças. O sono tem uma característica muito marcante para o envelhecimento, porque tanto ele é causa como consequência. Uma pessoa que envelhece bem, que se cuida bem, ele tende a ter um sono mais restaurador. Em contrapartida, um sono não estruturado, um sono partido, uma insônia persistente, leva a uma desorganização cerebral, leva à manifestação de doenças crônicas e piora de doenças clínicas. Além do mais, piora a depressão, piora o status funcional da pessoa. Então, o sono para a geriatria é muito importante. Existem especialistas do sono, existem congressos, livros, né, sobre o sono. Existem muitos estudos ligando o sono a várias situações de envelhecimento. É muito importante, é multidisciplinar. A de convir que estamos aqui com odontólogas, fono, neurologista, a terapia ocupacional, a enfermagem, a própria família e o próprio protagonista maior, que é a pessoa idosa, que tem que entender que o sono é importante. Ele precisa falar sobre isso, levar para consulta e realmente tratar como um grande pilar para envelhecer bem. Realmente mudou muito a questão do sono nos últimos anos, sem dúvida nenhuma. Ótimo. Aí agora a gente tem uma perguntinha com Sandra Jordão. Então, podemos dizer que para ter um sono arretado, um sono bom, de qualidade, isso vai impactar no envelhecimento. Se a gente tem essa qualidade, um sono bom, isso é o segredo de envelhecer bem? Pois é, o segredo de envelhecer bem, né? Pergunta de $1 milhão, né? Então, todo mundo quer saber. Então, envelhecer bem é um composto, né, de vários hábitos, escolhas, cuidados, e o sono é um deles muito importante. Então, o sono do idoso, ele é um sono mais leve, mais curto. Há de convir que uma criança dorme 18 horas. Um idoso dorme 5, 6 horas e acorda bem. O mais importante do sono é acordar bem, é um despertar bem funcional. Há pessoas que precisam de 7 horas de sono, há pessoas que precisam de 8, outras com 5 horas já estão bem recuperadas. É no sono onde há uma faxina cerebral, onde há uma renovação celular,
onde há uma limpeza de várias toxinas, de várias substâncias e células que se renovam neste momento. Então, o sono, existe uma estrutura do sono, fases do sono e a fase REM, que é uma fase mais profunda do sono. Esses ciclos precisam acontecer de forma regular, de forma sincronizada. Então, quando há qualquer distúrbio em qualquer dessa fase, vai se manifestar com o problema do sono. Então, para diagnosticar o problema do sono, é preciso entender como está acontecendo, saber qual é o distúrbio do sono para ter uma conduta mais assertiva, mais direcionada. E, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que tem um sono restaurador, ele vai ter uma melhor performance no outro dia. A concentração melhor, a memória melhor, você reduz o risco de diabetes, você diminui o risco de dores, porque é no sono onde você é um relaxamento muscular, relaxamento das articulações, você melhora a imunossenescência, que é o sistema imunológico do envelhecimento, você melhora a depressão, você fica mais ativo, você vai fazer suas atividades melhor. Então, o sono precisa ser bem entendido, buscado todos os fatores que atrapalham esse sono e realmente promover um sono restaurador. Você falou aí na faxina cerebral, isso, né? E é nessa ele faz uma faxina cerebral. É na faxina cerebral. E é nesse momento em que há a formação de placas amiloide. Placas amiloide é o substrato anatômico, o substrato fisiopatológico da doença de Alzheimer. Então, se você tem um cérebro que constantemente se renova de forma natural, de forma bem feita, um sono restaurador, em que esse cérebro passa por todas essa fase, dessa faxina, dessa limpeza, você reduz o risco de problemas de memória. Né? Então, existe também a questão humoral. Então, existe o eixo hipotalâmico hipofisário, que é responsável por substâncias que participam da questão do sono, como a melatonina, hormônio do crescimento, cortisol. Então, é uma grande composição de estruturas, de cerebrais, de hábitos que compõem um bom sono. Ótimo. Para a gente falar um pouquinho desse aspecto emocional, social desse sono, eu convido Sandra Martinez para conversar um pouquinho também. Carla, você já falou super bem até agora. A gente sabe que o sono envelhece e que o idoso pode ter depressão, como você falou. E a gente sabe que o idoso vive uma fase onde é comum começar a aparecer mais lutos, mais perdas, a aposentadoria, a parar de trabalhar, a ter uma vida às vezes mais em casa. Como é que isso... E também tem mais depressão no idoso, é mais comum. Como é que tudo isso pode interferir no sono do idoso? As doenças crônicas, a aposentadoria, o luto, né? Tomar mais remédio, que não tomava muitos antes, remédios. Né? Então, o idoso tem uma característica de polipatologias e polifarmácia. Então, ele tem muitas doenças e toma muitos remédios. Essa interação de remédios, muitas vezes permissiva, necessária, claro. Não é? Você não vai negligenciar uma doença pela outra. É preciso entender a interação dessas drogas para não haver problemas do sono. Idosos que têm depressão, eles dormem menos, dormem mal, eles não fazem todo o trajeto para um bom sono. Eles negligenciam a higiene do sono. Né? Os pensamentos ruminantes, a ansiedade, as lembranças, né? O luto, ele torna um cérebro muito hipersensível e um cérebro muito hiperestimulado. Então, menos sono, um dia pior. Né? Você já está no luto, ou uma aposentadoria, uma perda de alguém, ou alguma coisa, uma situação muito grave está acontecendo. Então, todo o ambiente, o nosso ambiente, a nossa vida, pode atrapalhar nosso sono. E quem já tem depressão, distúrbios de memória, distúrbios comportamentais, não dormindo bem, isso tende a piorar. Né? Os distúrbios comportamentais e a piora da depressão. Então, mais uma vez, ressaltando que essa questão mental também é super importante e ela é causa-consequência. A pessoa que não dorme bem piora das doenças mentais e pode ter mais doenças mentais que não dormem bem, né? Você estava falando também, antes da gente começar a gravar, sobre a questão da solidão no idoso, não é? Isso. O que você pode falar para essas pessoas que são a família desse idoso? O que você pode falar para eles, para lidar com essas situações e evitar que o idoso se sinta dessa forma? Pois é, a solidão é um capítulo, hoje em dia, cada vez mais falado, estudado. Existem inúmeros estudos cruzando a solidão com doenças, com situações de demência mesmo. E na questão do sono, isso é
é uma verdade. Existem estudos de coorte longitudinal mostrando as pessoas que têm piora da qualidade do sono com piora do quadro de solidão. E a pessoa que se sente em solidão, ele é uma pessoa que está na iminência de desenvolver uma depressão. Então, a solidão para o idoso, talvez se você for perguntar a vários idosos, o que é que você não quer ter na vida é solidão. Às vezes uma pessoa mora com 10 pessoas e está só. Então, para o idoso não se sentir, ele precisa ser olhado, ele precisa ser visto, ele precisa ser dado vez de voz, de fala, ele precisa participar. Eu dou até exemplos aqui, a gente falou sobre isso. Você está numa mesa de domingo, né? Nada tão zoadento como uma mesa de domingo de família, né? Todo mundo conversando, vários assuntos, e a vozinha fica ali, olhando para um lado e para o outro, entendendo nada. Por quê? Porque a memória do idoso já não consegue mais ter essa estratificação de prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Ela não consegue. Então, ela não consegue prestar atenção no filho, no outro, no neto, não consegue. E aí ela fica alheia. E aí, mamãe? Mamãe não responde. E aí, vovó? Vovó não entendeu nada. Aí começam os estigmas. Acho que vovó está doente, vovó está depressão. Leva a vovó para dormir que está com sono. Tira a idosa daquele ambiente. Então, está tudo errado. Então, quando tiver um idoso perto, seja numa sala, num ambiente, dá a vez de voz a ele, né? Vamos conversar sobre um assunto, não vários assuntos. Isso. Quando ela sair, aí volta aquela bagunça boa do domingo, né? Mas guiar, né, o assunto. Isso, achei o que bem a senhora interessante acha, isso, né? Vamos falar sobre a nossa viagem. O que a senhora acha? Que ela quer ir para onde? Deixa ela responder no momento dela. Não é? Que ele possa ser participativo. Isso, para ela se sentir inserida. O que a senhora quer comer? Qual é o cardápio que vai ser do seu aniversário? Então, e não abstraí-la desse momento. E aí cria-se os estigmas e ela vendo todo mundo achando que ela está gaga, que está com demência, ela vai ficando mais introspectiva, mais solitária, mais depressão, piora a memória. Aí a doença toma conta. Então, assim, uma fuga de si mesmo. Total. E outra coisa que talvez a população geral não saiba muito, mas o idoso que ouve pouco, que tem um déficit auditivo, isso também tem interferência com a cognição, né? Muito. É o segundo fator de risco para a demência. O primeiro é a escolaridade, né? E o segundo é déficit auditivo. Então, papai, venha para a mesa, papai não aparece. De novo, tá ficando surdo, não aguento mais chamar. Só isso, imagina você ouvir isso de um filho, de um neto. Né? Só isso é o suficiente para ele travar, para ele se sentir triste, se sentir agredido. E daí começa essa cascata de solidão, de introspecção, de isolamento. Ele não vai querer participar de novo para ser julgado, né? Para ser retirado do ambiente, ele não vai mais. Então, veja o quanto essa questão social, essa questão da solidão, da interação. Então, as famílias têm grande responsabilidade pelo envelhecimento também. Não é só a questão física, a questão mental. Mas assim, o olhar para o idoso, quais são as necessidades, inseri-lo. Mesmo se ele já comeu ali o pratinho dele, senta ele junto com todo mundo, pergunta se ele não quer comer alguma coisa. Não subtrai desse ambiente, né? Então, vamos ouvi-lo, que eu acho que é o que ele... Se você fizer uma enquete com idosos, pode ter certeza que ele só quer atenção. É isso mesmo. Né? Que é a conexão, que é o contra a solidão. Renatinha, né? Essa que eu ia perguntar outra coisa. Pergunta, fica à vontade. A respeito, assim, de atividade física. Qual que é a influência que isso tem para o idoso? Porque o idoso é uma faixa etária que é um pouco difícil. De um idoso que não fazia nada, você pegar e largar ele sozinho na academia, né? Ele tem lá já um problema na coluna, um problema no joelho, a cervical... E aí, você não pode simplesmente dizer a ele, vá para a academia, né? Então, que tipos de atividades que você recomenda para que esses idosos possam voltar ali a performance física, né? Porque eu acho muito importante, e a gente sabe que mesmo, a atividade física influencia muito na qualidade de sono também das pessoas. Então, para o idoso, o que é que ele poderia dispor? A atividade física é fundamental. Os dois grandes pilares que definem o bom envelhecimento são atividade física e nutrição. Não é? São os dois grandes pilares de sustentação. A de convir que saúde é esse composto biopsicossocial, de tudo que a gente já falou aqui. Mas, do ponto de vista clínico, a sustentabilidade de um envelhecimento ativo, funcional, é atividade física e nutrição.
Então, a atividade física, ela está prescrita sempre para o idoso. Mas o idoso tem que saber quem é esse idoso. Quais são as doenças que ele tem? É uma doença cardíaca? Entendeu? Às vezes é muito assim, eu pego muito idoso que fala, tem uma artrite, Isso. então o médico disse para eu não fazer exercício O que ele vai cardio. poder fazer, né? O que é que ele poderia fazer, então? Entendeu? O que é recomendado mais? Se ele tem outro tipo de atividade que ele possa ir, que não seja obrigatoriamente ir para academia fazer. Exatamente. Tem vários tipos de atividades e isso vai depender muito dessa condição clínica do idoso. Por exemplo, uma artrose, uma artrite repetida, uma hidroginástica, né, uma atividade de menor impacto, um pilates, pode ajudar muito. Já pessoas mais robustas, que têm uma avaliação cardiológica prévia, que isso é importante, né, ou uma avaliação funcional feita por um clínico, um geriatra, tem condições de avaliar essa condição clínica dele, de força, e direcionar para uma atividade mais eficaz. A boa atividade é aquela que ele vá. Que ele se sinta. Que ele gosta, né? Não adianta você apontar, Pra ter você vai fazer isso. Ele não quer. Ele não vai, ele nunca fez. Então, Tem que se mexer, né? Tem que se mexer. Tem que se mexer. Então, movimentar. dança, por exemplo. eles Dança fazem é uma muito, né? atividade Eles maravilhosa. Porque ela pega, né? Mexe Sandra, neurologista, sabe mais que todos nós aqui. Ela é tridimensional, ela trabalha postura, trabalha equilíbrio, trabalha visão profunda, visão mais próxima, trabalha a questão do raciocínio, do passo. Então, assim, a dança, além de ser extremamente lúdico, feliz, você não vai desarrumada para uma dança, você vai arrumada, não é? Os solteiros acabam arrumando ali um paquerinho, então começa a vida a tomar outras cores, então a dança é extremamente saudável. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, a atividade de resistência é a melhor para ganhar massa óssea, para ganhar músculo e massa óssea. Se o idoso puder, tiver liberação para fazer academia, fazer funcional, fazer resistência, esse é o melhor. Associada a uma alimentação bem adequada, também nutricional, adequada para os problemas. Por exemplo, o paciente cardíaco tem insuficiência renal, tem que ter alguns ajustes da questão da proteína, né, da questão da quantidade de líquido, enfim. Mas são casos mais específicos. O certo é uma boa avaliação e uma indicação sempre de atividade física, qual? A que ele puder fazer, a que ele gostar de fazer, a melhor possível para a condição dele. Mas atividade sempre. Sempre. E até a parte social, né? Porque minha mãe tem 90 anos, ela faz pilates. E eu vejo a animação, ela troca de roupa, ela tem os amigos do pilates, né? Então, acho que isso aí impacta em tudo, né? E é como você disse, cada pessoa vai ter a atividade adequada, né? Assim, tem muitos estudos que já mostram que as pessoas engajadas em grupos sociais têm um envelhecimento melhor. Os grupos de igreja, grupos de associações, grupos de dança, de poesia, seja o que for, de fazer pequenas viagens, então ele se cuida mais. Por quê? Porque se ele chega lá e tiver com pique hipertensivo, ele não viaja. Aí ele vai tomar um remédio. Aí ele vai se alimentar bem, ele vai dormir melhor. Então, assim, a conexão social é fundamental para o idoso. Né? E os estímulos, né? A pessoa tem que viver com metas, né? Você tem que ter metas, você tem que ter objetivos. Uma coisa que a gente fala muito em geriatria são atividades significativas. O que é isso? Idoso é muito de acordar, tomar remédio, tomar café, aí espera. Aquela Sofá, rotina chata, né? Aí almoça, aí sofá, aí janta, aí sofá. Isso é veneno puro Com certeza. E com isso, vários cochilinhos, né? E Também. vários cochilinhos. Durante Então, o assim, dia. Aí chega à noite... Já não fica dorme assim, direito à noite. Não dorme, Mas, exatamente. O que são atividades significativas? Ela pode ter de várias ordens. Uma delas é trabalho voluntário. É você participar de um grupo, de você fazer isso. Viagens, palestras, educação em saúde, hands-on, que são atividades que você faz aprendendo ali na hora, uma nova culinária, um artesanato. Ou atividades em casa, aquela idosa que não sai mais. A gente gosta de dar esse exemplo. Por exemplo, daqui a pouco é o Natal, não é? E aí aquela idosa vai fazer arranjos de Natal para dar para toda a família. Então, a família compra fitas, compra tecidos, compra botões, o que for. A idosa vai produzir do jeitinho dela. O lacinho, o diadema, o que for. Não critique não, né, doutora? Sem crítica, sem... Não, só estímulo. Ela vai fazer e ela pode decidir se quer um laço de cabelo para as netas, se o que é que ela quer. Ela vai colocar no saquinho, ela vai colocar o adesivo, ela vai escrever e vai dar de presente. Então, você tem que fechar o ciclo
de uma atividade significativa, né? Ó, mamãe, eu comprei para a senhora dar a ela. Não. Significado disso? Exatamente. Pouco. Então, assim, atividades significativas são coisas baratas, simples, que é feito em casa, mas isso reverbera numa felicidade, são meses de felicidade. Aí você já cria do carnaval, aí já cria da Páscoa, e daí vai seguindo. O ano Não inteiro, para. é É isso. isso. Não É para, isso. exatamente. Muito bom. Então, tirar o idoso do sofá, porque isso é... Isso, o sofá, a gente é contra o sofá. Tem a minha pergunta ainda, né? Posso Sim, eu queria que você desse assim, 3 dicas para um idoso ele ter um sono de qualidade. O que é que ele pode fazer? 3 hábitos que ele pode perseguir para ter esse sono de melhor qualidade. Pronto, resumidamente, rotina. Então, o idoso precisa ter uma rotina, precisa ter o horário de comer, o horário de dormir, o horário da físio, o horário de ir pro dentista, o horário da fono. Mesmo assim, se você levar o seu avô, seu pai, para Gravatá, por exemplo, vamos para uma festa do neto em Gravatá. O que acontecer, a rotina dele tem que acontecer. O horário do remédio dele, da água, do soninho, né, da alimentação. Mesmo que ele vá participar lá do churrasco, mas já teve a alimentação dele. Então, ter uma rotina extremamente importante. Segundo ponto, viver o dia. Luz do dia, sol, tomar sol, música, isso. não é? Conversar com ele, tirar da cama. Então, viver o dia, porque o dia também estimula hormônios do dia. O cérebro precisa entender o que é dia e o que é noite, né? Então, existem estímulos dos hormônios do dia. E à noite, a higiene do sono, que é um banhozinho morno, nada de televisão, de celular, não é? Uma cama confortável, uma roupa adequada, música, e tem mindfulness, que é maravilhoso, meditação, rezar. A fé Isso. permeia tudo isso que a gente falou. A fé, seja que religião for, mas a fé é muito importante, o horário da oração, uma música em baixo volume, uma contação de histórias, enfim. Uma higiene do sono para que o organismo dele sinta o que é noite. Ótimo. E os hormônios da noite. Excelente. Então, são os 3. A rotina, viver o dia e preparar a noite. Excelente. Obrigada. E tem uma questão da água também, né? Sim. Idoso não gosta de água. Eu tenho também uma sobre isso. Não é sobre água, mas é sobre a questão dos idosos eles negligenciarem um pouco essa questão de acordar muitas vezes para fazer Sim, xixi. Principalmente do sexo masculino, que tem a questão da próstata já estar um pouco aumentada, né? E nem sempre todos esses despertares são devidos à próstata, né? Isso. Às vezes a apneia, por exemplo, a apneia do sono, ela pode estar influenciando esse despertar e a pessoa negligencia isso aí, né? Isso. Entendeu? Então, eu queria que você também falasse um pouquinho sobre isso. Pois é, nas mulheres tem muita questão da multiparidade, né, da questão da menopausa, flacidez do assoalho pélvico. Isso facilita muito a ter despertares noturnos e ir ao banheiro. E os homens, primordialmente, a questão da próstata. Bem, são questões que fazem parte do envelhecimento, que é preciso cuidar disso o quanto antes. Mas tem idosos que já chegam na idade muito avançada que têm realmente a sua incontinência. Então, o que a gente orienta é que beba a sua cota de água preconizada para o seu caso. No caso, se forem pessoas com problemas renais, problema cardíaco, existe uma cota de líquido preconizada para cada um, mas que ele beba até umas 5 horas, 6 horas da Ótimo, tarde. isso é importante. Para não encher demais a bexiga à noite e não ficar levantando, né? E a apneia do sono, assim, a gente não falou das múltiplas causas de distúrbio do sono, mas a apneia do sono responde por um grande quantitativo, né? E é um problema fácil de diagnosticar, mas ele precisa ser lembrado de ser conversado na consulta, e ele precisa ser diagnosticado com a polissonografia do sono, que é quem mapeia, ele desenha, ele registra o seu sono, os seus movimentos, a sua atividade cerebral, a sua atividade respiratória, e daí dá o diagnóstico e o tratamento é bem específico, com o CPAP. Todo mundo tem medo, mas tem que desmistificar isso, não é? Porque é um tratamento que melhora muito, não é, Sandra? Sandra é especialista nisso, melhora muito a qualidade de vida de quem dorme bem mesmo com CPAP. E assim, pode assustar no começo, mas nós somos seres adaptáveis a tudo, e a gente se adapta rápido, o sono fica melhor, o dia fica, tudo melhora.
Então, a gente apneia tem do muito- sono, sempre lembrar de muito paciente diagnosticar. idoso. A gente tem bastante paciente idoso e a gente tem um recurso também, que é os aparelhos intraorais. Sim. Né? Nós duas somos dentistas, então tem também, lógico, depende do grau, né? Sandra pode até falar um pouco disso também. O grau e comorbidades, né? Porque o idoso tem, geralmente, algumas comorbidades importantes, então escolher o que é melhor de tratamento ou associar tratamentos. Sim. Né? Exatamente. Acho que isso é importante a gente falar. Já tem Isso. trabalhos de corte, né, trabalho de segmento de alguns anos de idoso, por exemplo, às vezes a pessoa fica muito preocupada, mas o idoso vai conseguir usar o CPAP? Ele vai conseguir. Tem trabalhos que mostram que eles conseguem aderir ao tratamento e que o CPAP em longo prazo no idoso, ele diminui mortalidade de todas as causas, melhora a cognição, diminui mortalidade cardiovascular, então ele faz diferença na vida do idoso também, né? Não é só do jovem. Ou da pessoa de meia idade. Os idosos que eventualmente não consigam se adaptar a um CPAP, a gente tem essa oportunidade de tratar justamente com um aparelho intraoral, que é o que o dentista faz. Né? A Exato. gente tem um aparelho que consegue, sim. E uma dúvida deles é se o idoso, isso era uma coisa que vinha talvez desde a ortodontia, né? Que a gente tinha isso de, será que eu vou poder botar aparelho? Tenho Depois idade de ainda uma para certa corrigir idade. meus dentes? Tem para usar o aparelho intraoral também. Então, a gente vai ter que fazer realmente uma avaliação. Né? A Isso, gente bem faz os exames criteriosa, né? fazer uma avaliação Individual, física, intraoral, mas a gente consegue sim adaptar o aparelho no idoso, inclusive até idosos que tenham algumas ausências dentárias e sejam portadores de próteses. Isso. A gente consegue adaptar. A gente tem vários pacientes idosos que usam o aparelho intraoral e ficam super bem. Né? E tem também a possibilidade de um CPAP com a pressão muito alta, a gente colocar o aparelho intraoral junto para diminuir a pressão. Faz os dois. E aumentar melhora a o adaptação. conforto do Melhora o paciente. A gente tem conforto, a alguns adaptação. pacientes Aumenta assim. a frequência de uso do CPAP ao longo do tempo. O importante é usar. Se for com a Isso, ajuda do aparelho intraoral, o Isso, seu aparelho intraoral, porque faz diferença, né? E é nessa avaliação inicial, que a gente falou desde o começo, que é por que está tendo distúrbio do sono. Quais são os fatores, Isso. e aí diagnosticar. Com o diagnóstico, você classifica o grau que está essa apneia, e aí define o melhor tratamento. Né? Com certeza. E eu queria ressaltar também a importância da odontologia, da cavidade oral na questão do idoso. Veja, câncer de boca é o 6º câncer mais comum no idoso. Problemas que começam com gengivite, com prótese mal adaptada, não é? Com cáries, com lesões. Então, assim, tem que fazer parte do exame do idoso essa visualização, essa palpação com embrocação na cavidade oral para sentir alguma lesão que está começando. Os idosos que vão fragilizando, que vão emagrecendo, vão perdendo a prótese, fica mais difícil da adaptação e está tudo bem. E a gente adapta a nutrição com dieta mais pastosa, mas assim, sempre lembrar problemas orais como gengivite, queilite, a monilíase, né, que é fungo. Então, às vezes o idoso chega com um problema assim, emagrecendo rápido, e você já pensa, quando você vê uma monilha, resolveu rápido. Isso. E ele fica é o bem. dentista, Sempre né? olhar cavidade oral. E é o dentista, porque às vezes pensa que é Sim, idoso, tem que não precisa mais né? ir. E não né? é o caso nunca, E né? é o contrário. Por isso que tem a avaliação geriátrica ampla. É um excelente. instrumento que a gente usa em geriatria que, assim, investiga tudo. Questão de vacina, os hábitos, as síndromes geriátricas, tudo. A gente faz um overview, uma visão geral completa do idoso. E cavidade oral, Não pode ir esquecer, ao né? dentista com regularidade faz parte da prevenção. Então, tudo começa pela boca. Legal. Podemos ir para a parte dos agradecimentos, meninas? Está chegando a hora de agradecer e é super importante que você possa nos acompanhar para poder alcançar um sono arretado e aumentar as suas chances de qualidade de vida. A gente agradece bastante a presença da doutora Carna Lube, que compartilhou conosco, os nossos ouvintes internautas, essas informações super relevantes a respeito dos idosos, né, das pessoas que vão envelhecendo. A gente queria deixar uma lembrancinha, doutora, simbolicamente aqui para você. Só segura aqui por baixo. Que é um pouquinho. Para você nunca esquecer da gente de ter um sono arretado. Você vai ver. Eu adorei o nome sono arretado. Está registrado aí no seu presente. Você não vai esquecer mais da Você não vai gente. esquecer. Ai, que bela. Aqui, ó, o símbolo, né, do
Sono arretado. É louco. Adorei. Obrigada. No pratinho tem uma Isso, um frase. chazinho de camomila, Isso. capim cidreira. Maravilhoso. E tem uma frasezinha aqui do Pires para poder... Eu não estou conseguindo ler. A gente diz assim, o que você tem um sono arretado de bom. Bom sono para todo mundo. Nossa, gente. Obrigada. E aí eu queria só ressaltar que esse podcast está sendo gravado aqui no Estúdio Mobile, com imagens da Sunset Vídeos. A produção de texto, roteirização e apresentação vai comigo, Tatiana Meira, a partir das contribuições super valiosas das médicas e dentistas especialistas em sono, Sandra Martinez, Renata Grinfeld e Sandra Jordão. E quem se interessar, né, pode também nos procurar para o Patrocínio Cultural, mandando uma mensagem lá para o @sonoarretadopodcast e nos seguir no perfil do Instagram e no YouTube. Gratidão demais pela audiência e até o próximo episódio. Até. Até. Muito grata.